Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é irmão Gleice novamente, na continuidade a mais a leitura bíblica, no livro de 1 Reis, capítulo 8, dedicação do templo, versículo 1. Então congregou Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si, em Jerusalém, para fazer subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Versículo 2. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Versículo 3. E vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca. Versículo 4. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os vasos sagrados que havia no tabernáculo, assim os trouxeram para cima, os sacerdotes e os levitas. Versículo 5. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podia contar, nem numerar pela multidão. Versículo 6. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Versículo 7. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, cobriam os querubins a arca e os seus varais por cima. Versículo 8. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário. Versículo diante do oráculo. Porém, de fora não se viam e ficaram ali até o dia de hoje. Versículo 9. Na arca nada havia, senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Versículo 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Versículo 11. E não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão fala ao povo. Versículo 12. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Versículo 13. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Versículo 14. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Versículo 15. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, versículo 16: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Versículo 17. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Versículo 18. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração edificar a casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Versículo 19. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Versículo 20. Assim confirmou o Senhor na sua palavra que tinha dito: porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Versículo 21. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirei da terra do Egito. Salomão ora a Deus. Versículo 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor em frente de toda a congregação de Israel. Estendeu as suas mãos para o céu. Versículo 23. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu,
em cima nos céus e nem embaixo na terra. Que guarda o conserto e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Versículo 24. Que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que ele dissera, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Versículo 25. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Versículo 26. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Versículo 27. Mas não, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, te não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Versículo 28. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Versículo 29. Para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Versículo 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Versículo 31. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puser sobre ele juramento, para jurarem e vier o juramento diante do teu altar nessa casa. Versículo 32. Ouve tu, então, nos céus, obra, e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Versículo 33. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nessa casa. Versículo 34. Ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel. Torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais. Versículo 35. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Versículo 16. Ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança. Versículo 17. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhoto, pulgão, quando seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença. Versículo 38. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo, Israel, fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as suas mãos para esta casa. Versículo 39. Ouve tu então nos céus assento da tua habitação, e perdoa, e faz, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo ouvires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Versículo 40. Para que te temam todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. Versículo 51. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome. Versículo 42. Porque ouviram do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Versículo 43. Ouve tu nos céus assento da tua habitação, faz conforme a tudo o que os estrangeiros a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado.
Versículo 44. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviarei, e orarem ao Senhor para a banda dessa cidade, que tu elegeste, e desta casa que edifiquei a teu nome. Versículo 45. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Versículo 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, para que os cativeire, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. Versículo 47. E na terra onde forem levados em cativeiros, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, obramos e cometemos iniquidade. Versículo 48. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. 59. Ouve, então, nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Versículo 50. E perdoa teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faz-lhe misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenha compaixão. Versículo 51. Porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Versículo 52. Para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Versículo 53. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Salomão abençoou o povo. Versículo 54. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Versículo 55. E pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo. Versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disser. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Versículo 57. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais. Não nos desampare, não nos deixe. Versículo 58. Inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos, e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Versículo 59. E que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia. Versículo 60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Versículo 61. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. Versículo 62. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifício perante a face do Senhor. 63. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Versículo 64. E no mesmo dia santificou o rei o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura do sacrifício pacífico. Porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno,
para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura do sacrifício pacífico. Versículo 65. No mesmo tempo celebrou Salomão festa, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor, nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. Versículo 66. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se fora às suas tendas, alegres e gozosos de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, a Israel, seu povo. Mas o fim da leitura bíblica, espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre a dedicação de Salomão para estar... dedicação no templo, né? De Salomão, para estar orando, buscando, adorando ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Salomão fala com o povo, né? A respeito do templo do Senhor, bendizendo ao Senhor, falando ao povo para orar, para buscar o Senhor nesse templo, ao qual, para nós temer ao Senhor, o nome do Senhor, porque não era o Senhor que estaria ali, mas o nome do Senhor para ser glorificado. E aí Salomão faz a oração a Deus, e oração de sabedoria, né? Porque era o homem mais sábio que houve naquela época, e que até hoje não há um homem mais sábio que Salomão, porque a sabedoria vem do Senhor. E a palavra do Senhor mostra que a oração de Salomão em relação ao templo, em relação ao povo, em relação a nós estar cumprindo os mandamentos do Senhor, obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, caminhando, ainda que houver fome, ainda que houver peste, ainda que houver as coisas, doença, gafanhoto, as coisas que pode estar acontecendo, mas nós não desanimar, perseverar até o fim. E a palavra do Senhor também disse que aí Salomão, terminando de orar, abençoou o povo, dando graças ao Senhor, fazendo o sacrifício, abençoando o Senhor pelo repouso que o Senhor deu para o povo de Israel, para estar repousando das suas obras, quando saiu da terra do Egito. E o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós em detalhes. E para que o povo não venha a pecar, né? Seguir outros deuses e outras coisas mais, né? Porque isso faz separação de Deus, né? Com o povo. Toda a tribulação não, mas o pecado afasta nós de Deus. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?